Na tela, oferecimento. A Paulistinha Tintas, a sua fábrica de cores. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade e um bom papo. Oficina Tira Risco, não tire a originalidade, tire o risco. Balneário Ducamon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. E Plan Gecom, manutenção e serviços. Amanheceu, energizando o nosso lado do Brasil. Um novo dia, é a notícia como você nunca viu. Na tela, o sol brilha sobre a serra. Crianças brincam pra aprender. A vida é uma lição, a gente só precisa saber viver. A cidade acorda bela, tudo que se planta dá. Abre um sorriso na janela e vamos todos trabalhar. A força dele e a força dela, tudo passa aqui na tela. Tudo passa aqui na tela, na tela, na tela, na tela, na tela. Bom dia, bom dia, bom dia, Parauapebas, capital do minério. Salve, salve, região de Carajás, lugar abençoado por Jesus, terra onde corre rio de leite e ribanceira de cuscuz. Bom dia, Samara. Bom dia, Demerval. Muito obrigada. Terça-feira aí, maravilhosa pra gente que está aproveitando bastante esse restinho de Copa para quem ainda está assistindo os jogos, né? Pois é, hoje inclusive tem jogo, né? Isso mesmo. E a gente já começa com imagens aí do Morro das Comunicações, esse conhecido Morro das Antenas, das torres, das rádios, das televisões, das emissoras de Parauapebas. Ontem, esse morro aí pegou fogo também, né? Isso, foi de domingo para segunda. Fogo aí, né? Foi de domingo para segunda, né? E ontem estava aí só o morro com esta imagem que a gente está vendo aí, né, Samara? Uma imagem impactante, e que como o morro é um destaque no centro da cidade, né, do bairro Altamira, Betânia, Vila Rica, Novo Horizonte, dava pra gente enxergar como ficou devastado realmente pela queimada. Uma triste realidade de quem viu uma paisagem muito bonita ali. E também o vento agora que tá levando toda essa fuligem, toda essa cinza, né, pra dentro das casas das pessoas, o que faz muito mal à saúde. Quase sempre o responsável por tudo isso, as imagens que você está vendo aí, o ser humano. São os ditos cidadãos. De algum modo, esse fogo dificilmente consegue se propagar sozinho, iniciar sozinho. Portanto, aí as imagens muito tristes desta cena urbana em Parauapebas, desse morro, como disse a Samara, tão importante. Bom, hoje é terça-feira, dia 10 de julho, hoje é dia da pizza e dia mundial da lei. No programa de hoje nós vamos falar sobre segurança pública. Na nossa coluna Você Precisa Saber, mas o assunto é o que nós devemos fazer quando uma criança ou um adolescente cometem um crime. Você vai ver também, mais de 80 aves são recuperadas e recebem um novo lar no Zoo Botânico, que está cheio de novidades nas férias para você. Vamos falar também do Dia da Pizza, uma das comidas mais tradicionais de todo o mundo, consumida por muita gente. E aqui em Parauapebas, uma empreendedora achou uma maneira diferente de fazer pizza. A gente vai trazer também as informações lá de Imperatriz do Maranhão a respeito de dois animais. Um é o cavalo de aço, que venceu lá em Manaus um time que era vencedor lá no Amazonas. A outra história que vem lá de Imperatriz é dos cavalos, jumentos, burros, animais que fazem parte da cavalgada, uma das maiores do Brasil. Na crônica de hoje vamos falar sobre leis, o que são e para que servem. Estas e outras informações a partir de agora no seu Café com Notícias, a sua revista eletrônica na TV, seu programa na tela. Vamos começar então o nosso Na Tela desta terça-feira, hoje que é dia 10 de julho, já estamos chegando aí no 10º dia do mês, ainda tem muito para se aproveitar para quem está de férias principalmente. E olha só, vamos começar falando da nossa crônica, que vai trazer hoje um assunto que é o Dia Mundial comemorado hoje, as leis. Para que elas servem? O
O que elas são, as leis? Nascemos e existimos sob as leis, normas e regras da vida. Tudo no mundo obedece às leis do universo. Somos regidos por esses rígidos padrões de comportamentos, hierarquia, costumes, culturas, princípios, equidade e doutrina. Sem estes verdadeiros tratados que se impõem à condição humana, desde sempre, estaríamos perdidos, sem rumo e sem direito de reclamar sequer. Precisamos da lei para nortear os nossos passos, nossas ações, atos, iniciativas. Toda regra tem o seu valor na realização do que faz o mundo ser o que é. Sem os rigores das leis, o mundo seria um caos. Todos poderiam fazer o que bem quisessem, entendessem, achassem certo ou pouco importa. Não haveria crime, não haveria julgamento, não haveria pena, não haveria condenação e nem absolvição. Seríamos todos libertinos ao invés de livres. Seríamos todos juízes, donos da verdade, autores do destino. A finalidade das leis é a de contribuir ao lucro do bem comum das pessoas que fazem parte da sociedade organizada, ordenando a base dos direitos e deveres. O seu não cumprimento acarretará em sanção que pode, segundo a importância da norma violada, implicar em castigo de cumprimento de prisão ou apenas alternativas, como a realização de algum trabalho comunitário que não implica na privação da liberdade. Todos precisam da lei, mas os cidadãos de bem usufruem dela quase que imperceptivelmente, uma vez que seguem os trâmites da normalidade sem exceder as limitações tão importantes para o funcionamento do que é comum a todos. As leis nascem da necessidade de controlar o livre-arbítrio dos seres humanos que vivem inseridos numa sociedade e são o principal botão nas mãos de um Estado de Direito para monitorar a conduta de todos, para que ninguém se desvie em prejuízo do semelhante. Todos viveríamos um tempo de paz, num ambiente de harmonia, numa realidade de absoluto respeito, se fôssemos melhores observadores e praticantes das normas legais estabelecidas. No conjunto de normas, a mais importante é a lei da generalidade, que impõe a todos os mesmos direitos e deveres, sem exceção. E ela é quem nos transforma em iguais, com todas as diferenças a serem respeitadas. Para você que quer participar da nossa programação, mandando uma sugestão de qualquer tipo de assunto no nosso programa, poder participar mandando vídeo, foto, uma pauta aí na sua rua, na sua comunidade, é só participar com o nosso WhatsApp que você vai conferir agora na tela. 99184-2017, 99184-2017. Esse é o nosso Na Tela Zap para você interagir diretamente comigo e com o Demerval aqui nos estúdios do Na Tela. Para a gente vai ser sempre um prazer receber aí o seu contato, a imagem que você quiser enviar para a gente, a reclamação, a denúncia, a urgência que você tem aí no seu bairro. Vai ser sempre muito bacana, né? A gente faz questão, é uma interatividade muito legal. A gente tem um feedback muito bom do nosso público, dos telespectadores, gente que admira o programa, que quando encontra a gente por aí, dá sempre esse alôzinho, é muito legal, né? Que bom mesmo. Vamos começar então com a nossa coluna agora de hoje. No Você Precisa Saber, vamos falar sobre segurança pública. Olha só, estamos vivenciando no país e em nossa cidade também um cenário de violência. Infelizmente, né? Vários crimes, muitos deles com requinte de crueldade. E é comum o envolvimento das crianças e adolescentes que são vítimas tanto de abuso sexual, maus tratos e até atentando contra a vida, né? Também ficarem expostas a esse tipo de violência. E se o crime for cometido pela criança ou pelo adolescente, o que nós devemos fazer? Essas e outras respostas a gente vai acompanhar agora com o nosso colunista Neil Armstrong, que vai explicar direitinho pra gente sobre esses direitos no Você Precisa Saber. Bom dia a todos, eu sou o Neil, conselheiro tutelar, coordenador de região das associações de conselheiros tutelares, seu colunista semanal aqui do nosso Jornal Na Tela. E antes de falar sobre o tema de hoje, eu quero trazer alguns dados muito importantes. O Brasil, ele mata mais
do que a metade do planeta inteiro. Metade do planeta inteiro o Brasil consegue ainda ultrapassar na questão de mortes violentas. Um dado maior ainda é que o Brasil tem matado com requinte de crueldade. Outro dado é que o Brasil mata mais do que a Europa, mas não mais uma vez, 2 vezes. 35 vezes mais do que a Europa. É um país muito violento. Além disso, o Brasil é a 3ª maior cadeia do mundo. Aqui nós prendemos mais do que quase o mundo inteiro. Só perdemos para os Estados Unidos e para a China. No meio dessa tanto de violência, o tema de hoje, de Você Precisa Saber, é a criança, o adolescente e o direito à segurança pública. Pois bem, para falar sobre essa questão do direito à segurança pública, da segurança pública, nós temos que voltar à Constituição Federal, no artigo 144, que lá vai esclarecer o que é a segurança pública e quais são os órgãos que o compõem. E lá vai dizer que a segurança pública é um dever do Estado, um direito e uma responsabilidade de todo mundo. E define quais são os órgãos que fazem parte, que executa essa política tão importante que é a política de segurança pública em nosso país. Quais são os órgãos? Polícia Civil, Polícia Militar, várias outras polícias, como Federal, Ferroviária e assim sucessivamente. E também a Guarda Municipal. Todos esses fazem parte, e outros mais, polícias, fazem parte desse bojo de órgãos que compõem a segurança pública. Mas, por incrível que pareça, e algumas pessoas também possam pensar, o Conselho Tutelar não está listado entre esses órgãos que compõem a segurança pública. Sendo assim, o Conselho Tutelar não prende ninguém. O Conselho Tutelar, ele não investiga nenhum tipo de crime. Quem investiga e quem faz isso são as polícias, que compõem os órgãos de segurança pública. E aí a gente precisa definir a criança e o adolescente que são vítimas e precisa desse serviço da segurança pública. E aí nós temos crianças que são vítimas de abuso sexual, e aí nós temos crianças que são, por exemplo, vítimas e adolescentes quando alguém vende, doa bebida alcoólica para criança ou adolescente, está cometendo um crime contra a criança e a polícia precisa intervir nisso. Outro crime contra a criança e adolescente que a gente tem visto muito comum isso acontecer na nossa cidade e no nosso país, questão dos maus tratos, previsto no artigo 136 do Código Penal brasileiro. Todos esses crimes devem ser investigados pela polícia. E alguém me pergunta, mas conselheiro, e quando essa criança que foi vítima desse crime cruel, ela não precisa de uma assistência? Claro, e a lei é muito clara, diz que a assistência será prestada sempre que ela precisar, através de um órgão importantíssimo dentro do município, do estado e até no país. A assistência social, composta pelos seus psicólogos, assistentes sociais, pedagogos altamente treinados, que vão atender essas crianças que foram vítimas desses crimes tão cruel e assim sucessivamente. Mas o nosso foco aqui é voltado à questão da segurança pública. Aí eu falei das crianças vítimas e dos adolescentes vítimas. Mas existe também aqueles adolescentes e aquelas crianças que são vitimadores, que eles cometem um crime, que comete um ato infracional. É assim que a lei, o Estatuto da Criança o define. A mesma coisa que é ato infracional ou contravenção penal para o adulto é ato infracional para a criança. E aí a gente tem que definir. Existe uma regra específica para a criança e qual é essa regra? Quem aplica as medidas a uma criança menor de 12 anos de idade que cometeu um crime é o Conselho Tutelar. Mas não abrindo mão de encaminhar isso para a polícia, para fazer a investigação. Porque às vezes essa criança menor de 12 anos de idade que estava traficando droga, que estava com uma arma na mão, essa criança, ela tem aí um adulto por trás dele. Ou como foi que foi, às vezes até intrafamiliar, até mesmo dentro da família, né? Por que essa criança cometeu esse crime? Quem vai apurar isso, quem vai investigar isso é os órgãos da segurança pública, é a polícia, né? E o Conselho Tutelar vai aplicar medidas de proteção, às vezes, se for necessário, até tirar essa criança dali, da família naquele momento, encaminhar para o abrigo, encaminhar para um CRAS, encaminhar para um CREAS. Isso, a medida é o Conselho Tutelar, mas quem faz a investigação do crime, mesmo sendo criança, é a polícia. Agora, quando se trata de adolescente, a pessoa maior de 12 anos de idade e menor de 18 anos, a polícia faz a investigação, a polícia encaminha, se for pego em flagrante, esse adolescente, por exemplo, com uma arma na mão, assaltando, a gente tem visto muito isso na cidade. Encaminha-se para a delegacia de polícia, chama os pais, comunica a autoridade judiciária imediatamente, chama os pais responsáveis, a pessoa por esse adolescente indicado, porque quem vai aplicar essa medida é a autoridade judiciária. É claro que o promotor de justiça, quando receber esse adolescente, ver os autos, toda a investigação que a polícia fez, é claro que vendo a
a necessidade, a desnecessidade de representar esse adolescente, o próprio promotor pode dar remissão, ou seja, o perdão para esse adolescente. Mas em casos em que esse adolescente e que a polícia apurou bem essa questão do crime e foi um crime grave à comunidade, o promotor não dá remissão, o promotor representa a autoridade judiciária e o juiz aplica todas aquelas medidas previstas no artigo 112. Quais são elas? Que vai desde uma advertência até a prisão, ou seja, a apreensão desse adolescente, internar ele nos centros de internação, como é o caso de Marabá. Nós temos um centro de internação de adolescentes masculino, que é o CIAM, e também as unidades da FASEPA. E tem muitos adolescentes que cometeram crimes, que cometeram atos infracionais aqui em Paraupebas, e esses adolescentes estão presos, estão internados nesses centros. Mas não são só essas medidas que o juiz pode aplicar. O juiz pode aplicar também uma PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, e LA, que é a liberdade assistida. E essas medidas são aplicadas a esse adolescente que cometeu esse crime, esse ato infracional, e ele cumpre a medida aqui mesmo em Parauapebas com acompanhamento do CREAS. Se o adolescente não aderir à medida que o juiz aplicou, o juiz aplica uma mais grave, e aí sim ele vai ser internado lá. Mas depende do caso. Se foi pego com arma na mão, o juiz aqui de Paraupebas sempre tem mandado esses adolescentes para Marabá, para o CIAM, e também lá para as unidades da FASEPA. Paraupebas é a cidade que mais manda adolescente preso, apreendido, internado para esse centro de internação. Então existe a lei para proteger a criança e o adolescente vítima, e aí precisa da segurança pública para dar proteção a essas crianças, mas também quando o adolescente comete um ato infracional, viola direito de outras pessoas, e a lei diz que a polícia deve pegar esse adolescente e levar para a delegacia. Não é chamar o conselho tutelar, é chamar a autoridade judiciária para poder aplicar uma medida e esse adolescente ser punido pelo crime que o cometeu. Pois bem, essa é a coluna de hoje. A gente se encontra na próxima semana com outro tema. Obrigada, Nil, pela sua participação. É sempre muito bom a gente mostrar para a família de casa, para você que assiste a gente, sobre esses direitos que são básicos, que são leis, que existem. E a gente tem que ser os principais responsáveis para ajudar as crianças e adolescentes. Olha, a gente aproveita inclusive aqui para falar o seguinte, né, Sam? Quando se há uma abordagem como essa, que fica tão explicado, tão claro como é que se deve proceder nesses casos, a gente sabe o tanto de crianças que elas são, além de vítimas da coação de bandidos, elas depois são postas ali meio que como um escudo de desculpa para esses crimes cometidos, e a gente sabe que é preciso que a gente tenha uma compreensão disso enquanto sociedade. A gente estava falando ainda há pouco na nossa crônica de hoje, uma espécie de editorial dessa questão da lei, mas é preciso que a gente tenha uma compreensão disso para a gente poder salvar essas crianças. Elas não são envolvidas no crime porque elas sejam criminosas, elas são cooptadas pelo crime. E quando elas são acusadas por um adulto de que foram elas que puxaram o gatilho, que foram elas que arrombaram a casa, que foram elas que subtraíram um bem, essas crianças têm um tratamento diferenciado. E é por isso mesmo que a gente deve protegê-las e fazer de tudo para, enquanto é tempo, recolocá-las no caminho do bem na sociedade, né? Isso mesmo. Para você que quiser participar também diretamente tendo contato com o nosso colunista, o Neil Armstrong, você pode mandar um e-mail direto para essa coluna Você Precisa Saber. O e-mail é o seguinte: precisosobernatela@gmail.com. precisosobernatela@gmail.com. Ou também você manda sua pergunta, o que você tem interesse que ele responda para você, direto no nosso WhatsApp 99184-2017. E agora vamos mandar um abraço, um bom dia, um desejo de bom faturamento, bom desempenho, bom atendimento, bons negócios para os nossos apoiadores na tela. A Paulistinha Tintas, a fábrica de cores. Oficina Tira Risco, tira o risco e não a originalidade. Fast Sushi, chopp, bebidas quentes, amizade, bom papo. Balneário do Camon, um pedacinho do paraíso. Clínica Sorriso Ideal, aqui você pode sorrir. Plangecom, manutenção e serviços. E Serra Impressão Digital. Nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco a gente vai mostrar para você um jeito diferente e saboroso de se fazer pizza. Como não seria saboroso se é pizza, né? E quem não gostaria, né, de uma pizza recheada, assim, assistir ali um filminho em casa, um guaraná do lado. É tudo muito interessante. Já já a gente vai saber disso tudo aqui, hein? E a força dele